Bom, agora nós vamos falar aqui rapidinho sobre um assunto importante, antes de eu entrar em outros exemplos comentados, que é a progressão textual, tá? Pessoal, não sei se está dando muito eco na minha gravação, porque eu tô gravando também do escritório do Turma, tá sem móvel aqui, a gente fez uma mudança aqui, não mexeu nisso aqui ainda, e aí pode ser que dê um eco, eu tô tentando falar um pouquinho mais baixo, exatamente para evitar, né, ficar aquele zoom. Se der o barulhinho, eu abri a janela para tentar reduzir. Vamos lá. Vejam só. Sobre progressão. Vamos pensar um pouquinho. Quando nos vem esse assunto, né, na cabeça, a gente precisa pensar algumas questões que são muito importantes para a FCC. Primeiro, o que quer dizer progressão? O nome já diz. Ir adiante, né? Progredir, crescer, ampliar. Então, um erro muito comum no campo da progressão nas discursivas acontece quando o aluno, por exemplo, ele começa um assunto aqui, tá? Ele começa aqui e ele estende este assunto para cá. De repente, já era o campo de ele estar tratando de outro assunto, mas ele estende o assunto, ou seja, ele passa boa parte da redação trabalhando um aspecto só sobre o tema. Mesmo que ele vai trabalhar dois aspectos, ele estende demais um aspecto, o que dá uma certa desproporção nos outros argumentos que ele tem, em relação aos outros argumentos que ele tem. Isso é um erro sério, tá? Aliás, é um dos erros mais comuns. Os candidatos fazem muito isso, estendem muito o assunto. Assunto, a gente começa e termina no mesmo parágrafo. Fechou a questão. Tem que terminar o argumento aqui. Esta banca não permite que você pegue um argumento e estenda para outro parágrafo. Outro erro que é muito comum, acontece, vou jogar aqui para o meio do texto, para ficar mais fácil eu mostrar, assim, visualmente, né? O cara começa um assunto aqui, né? Ele entra para um assunto aqui. Quando chega aqui, ele volta àquele assunto inicial, que ele já deveria ter dado por esgotado. Isso é um problema muito sério, porque, aliás, é um dos problemas que mais gera consequência negativa para o candidato, porque ele comete um erro que tradicionalmente se conhece como circularidade. Ele não consegue sair. Ele começou um assunto, ele mudou para outro, mas ele voltou para terminar melhor aquele assunto. Não pode acontecer isso em redação. Definitivamente não faça isso. O conselho que eu vou dar a você é que você sempre esgote os assuntos. Então, eu comecei a progressão pelos defeitos da progressão, tá? Outra questão que a gente tem que se lembrar é o seguinte, né? Você já sabe. O que você prevê na introdução, o que vai acontecer ao longo do seu desenvolvimento, tudo bem? É muito importante que, ao fazer a previsão da introdução, você já se imagine pré-organizando esses argumentos em ritmo de progressão. Como assim? Tem gente que vai, por exemplo, vamos supor que quando você fez a montagem da introdução, né, por exemplo, em relação ao combate ao crescimento da violência contra a mulher, suponhamos, né, que precisa ser executada especialmente de duas formas. Aqui, gente, é uma redação que não é bem redação padrão FCC, não, tá? Essa redação aqui não, é só para você notar. Aí diz que a primeira delas é investir na desconstrução de uma cultura machista presente no Brasil. E a segunda deve estar assentada na ampliação de rede de apoio à mulher. Ora, a pessoa que organizou essa redação, que não é da FCC, diga-se de passagem, tá certo? Que organizou essa redação acima, apesar de não ser da FCC, ela nos dá uma aula de progressão. Sabe por quê? Porque quando você pensa no combate à violência contra a mulher, você pensa em elementos que acontecem antes da mulher sofrer a violência, não é? E você pensa naquele conjunto de elementos que acontecem após a mulher sofrer a violência. Ora, quando se fala da cultura machista primeiro, tá certo? Como um meio de combate, não é? Você está dando progressão para o seu texto, porque você vai falar primeiro do que acontece antes, ou seja, existe uma cultura para isso, uma base para que essa violência aconteça, e depois essa violência ela é crescente porque você não tem uma rede de apoio eficiente. Aí sim, você pensa no antes e no depois. Então, essa forma como você vai organizar os seus argumentos já indicia para o examinador o quanto você
preocupado com a progressão da discursiva no seu texto, tá certo? E aí, naturalmente, o que vai se esperar de você? Que você trabalhe cada um desses elementos em um parágrafo, de forma a não arrastar a interpretação deste parágrafo para outro, para outro, para outro, tá? Então vamos ver aqui se deu certo, ó. Além de comportamental, o machismo no Brasil é institucionalizado e isso permite a banalização da violência contra a mulher. Ótimo, então trouxe a ideia do machismo aqui, ou seja, a ideia que existe. E vai falar do combate agora, que é o que está previsto acima. Para combater a institucionalização desse comportamento autoritário, né, vírgula, tá? Aqui é de aluno, tá, gente? Só costuma ter uns errinhos. Vírgula, é preciso, por exemplo, exigir que empresas tratem com igualdade mulheres e homens a partir do equilíbrio de salários. Muito bem, vai desdobrar, ó, continua falando sobre esse equilíbrio de salários. Essa medida é importante para dar fim à ideia de que a mulher está numa escala secundária de cidadania. Escala secundária de cidadania em relação ao homem, né? Vamos complementar aqui. Em relação ao homem. Janaína não mudou de assunto, não? Não, continuou falando do machismo, apenas citou pegou o machismo e colocou dentro de um determinado limite, né? Delimitou ali o âmbito em que isso acontece, certo? Mercado de trabalho. Já existe essa cultura, tem que combater essa cultura lá na raiz, ainda no mercado de trabalho, porque ela já é violenta, não é? E aí vem, ó, outra questão substancial, de substancial importância, é ampliar a proteção à mulher vítima da violência. É sabido que no Brasil, em 2018, o Brasil, em 2018, deu importantes passos legislativos para recrudescer, por exemplo, a penalidade sobre autores de crimes sexuais. Mas é importante, quer dizer, ó, é sabido isso aqui, a gente já sabe, mas o aluno vai batendo, ó. Mas é importante que a mulher encontre apoio psicológico para relatar seu drama às autoridades de segurança e possa sentir-se segura com a efetiva ação do Estado contra seu agressor. Olha que dado interessante. Por isso que eu trouxe essa redação. Apesar de não ser da FCC, ela é muito ilustrativa daquilo que você vai precisar na sua prova da Fundação Carlos Chagas. Perceba, ó, outra questão de substancial importância. Veja que agora, ao falar daquela parte da ampliação da rede de apoio à mulher, né, como uma das formas de você reduzir a violência contra a mulher, o que acontece? Aqui, à medida que a redação veio crescendo, o aluno chegou aqui e criou a situação do substancial. Isso é muito mais importante do que o outro, ou seja, ele aumentou. Vou tentar ilustrar aqui, fazendo uma seta, para você entender o alargamento da discursiva. Não ficou muito bom não, mas você vai entender. O que houve aqui? Houve um alargamento, você vem de um funil argumentativo e alarga ao final, já que você quer dar amplitude. É claro, gente, que a substancial importância é você que decide qual é o seu argumento mais substancial. Porque a progressão ela não precisa ser ascendente, ou seja, ser só crescente. Ela pode ser também uma progressão no sentido decrescente, ou seja, você trabalhar do argumento mais importante para o argumento menos importante ao final, não é? Ela pode ser também tratada dessa forma, tá? O importante é que você tenha a percepção da ordem dos fatos. O que acontece primeiro? É a cultura machista? O que acontece em segundo plano, né? No segundo plano eu vou tratar já da mulher que já sofreu violência. Ótimo, então diga que você está pensando a sua redação. Então, gente, todos os aspectos, né, que a gente estudou no curso, que tem a ver, olha só, tanto com a estruturação da redação, mas tem que ser bom de coesão, você tem que ser bom de coerência, você tem que ter uma noção de progressão muito boa, você tem que escrever com clareza. Esses aspectos que a gente estuda além da estrutura são aspectos importantíssimos para você vencer o concurso público. São eles que vão fazendo a diferença de quem só sabe estruturar uma dissertação pelas suas partes. Né? Vocês vão um pouquinho mais além, vão estruturar a redação também pelos elementos que já vão formar, ou seja, o design do seu bolo, ou seja, o design da sua redação, tá bom? Então, a gente vai seguir no curso aí, no próximo bloco agora, com os exemplos de redações comentadas, pegando todos os aspectos que a gente aprendeu e aplicando a esses vários exemplos que eu deixei para vocês aqui para a gente trabalhar, tá bom?